Bom dia, bem-vindos a mais um Explica-me como se tivesse 5 anos. Hoje a nossa convidada especial é Zita Martins, do Técnico, obviamente, como todas as semanas. A Zita Martins é astrobióloga, é professora no Departamento de Química do Técnico e tem tido os seus interesses científicos que incluem a detecção da assinatura de vida extraterrestre em missões espaciais e a potencial contribuição de meteoritos e cometas para a origem da vida da Terra. Tem estado envolvida e está envolvida neste momento em projetos com a Agência Espacial Europeia e com a Agência Espacial Japonesa e está aqui hoje para nos começar por responder à pergunta inicial e estará disponível durante a próxima hora para responder a todas as perguntas que nos chegarem. Já temos algumas que nos chegaram por e-mail e outras por áudio e por escrito, e portanto vamos ter aqui uma hora de conversa. Bom dia, Zita. Bom dia. Vamos pedir então que comeces por nos explicar se há vida noutros planetas. Ok, bom dia a todos. Vou só partilhar a minha apresentação e vamos começar. Ok. Então é assim, hoje vou falar um bocadinho de como é que nós conseguimos, ou tentamos pelo menos, ver se há vida noutros planetas. Mas para isso temos que começar pelo único local onde nós sabemos de certeza absoluta que há vida, que é aqui na Terra. E realmente esta questão da origem da vida sempre foi algo que me fascinou muito desde jovem. E em paralelo a isso eu tenho outros interesses, obviamente, e eu sempre gostei também muito de uma série de televisão, que são os Simpsons, e desde os meus 10 anos mais ou menos, ainda hoje gosto muito, e então andei à procura de um cartoon que realmente pusesse estas duas paixões em conjunto, e encontrei este cartoon que mostra realmente como é que, aqui no lado esquerdo, a vida surgiu da unidade básica da vida, a célula, e começou a evoluir ao longo da história do nosso planeta até chegarmos aos humanos do dia de hoje, aqui representados pelo Homer Simpson. Na realidade, e falando um pouquinho mais a sério, nós na comunidade científica não sabemos realmente como é que surgiu a vida aqui na Terra. É uma das grandes questões da ciência. O que nós sabemos é que realmente pensamos que terá havido uma quantidade de moléculas orgânicas que podem ter tido duas origens, ou foram sintetizadas e formadas no fundo dos oceanos, na chamada Terra Primitiva, e eu ao longo desta apresentação vou repetir muita vez Terra Primitiva. Quando eu disser isso, significa que é a Terra a quando da sua formação, há 4,6 mil milhões de anos, há muito, muito tempo. E, portanto, como eu estava a dizer, há duas grandes teorias. Uma diz que essas moléculas orgânicas formaram-se no fundo dos oceanos. A outra teoria diz que as moléculas orgânicas foram formadas fora da Terra e foram entregues por cometas, asteroides, meteoritos, etc. Porquê é que nós estamos a focar tanto nesta questão das moléculas orgânicas? Bem, na comunidade científica nós vemos a unidade básica da vida, que é a célula, como se fosse uma casinha. E essa casinha precisa de tijolos para ser construída. No caso da célula, os tijolos vão ser as moléculas orgânicas, e por isso é que nós temos tanto interesse em tentar perceber como é que esses tijolos se formaram e qual é a sua origem. Eu vou falar um bocadinho hoje sobre esta questão dos cometas, dos asteroides, dos meteoritos terem trazido essas moléculas orgânicas, e para isso, como eu disse, tenho que falar da origem da nossa Terra e da Terra primitiva. Então, a Terra, quando da sua formação, desde a sua formação até cerca mais ou menos de 3,8 mil milhões de anos, viu um grande bombardeamento de cometas, asteroides, meteoritos. A Terra nessa altura não era um sítio muito agradável para se estar, e depois o que nós sabemos, porque há um registro fóssil, é que a origem da vida pode ter surgido um pouquinho depois disso, dos 3,8 mil milhões de anos. Há grande discussão na comunidade científica em relação ao ponto, à data em que a vida terá realmente surgido, mas mais ou menos nessa altura. E, portanto, é importante perceber qual é o papel dos cometas e dos asteroides e dos meteoritos, etc., nesta questão. E por isso nós ou analisamos meteoritos ou então nós planeamos missões espaciais. Então, mas o que é isto de meteoritos que eu já falei várias vezes? Bem, os meteoritos são rochas
que na maior parte dos casos tem origem num local que se chama cintura de asteroides. Como se pode ver nesta figura, temos o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e depois temos aqui uma cintura de asteroides entre Marte e Júpiter. E a maioria dos meteoritos vêm dessa cintura de asteroides. O que é que são meteoritos? Bem, eu trouxe-vos aqui algumas fotografias. Meteoritos são rochas que vêm da cintura de asteroides. Na maior parte dos casos, há exceções, há meteoritos que vêm da Lua e de Marte, mas vamos nos focar destes que vêm da cintura de asteroides. E são rochas que chegam inteirinhas à superfície do nosso planeta. Não devem ser confundidos com meteoros, também chamados de estrelas cadentes, que quando nós saímos das grandes cidades e olhamos para os céus, à noite nós conseguimos ver essas estrelas cadentes que ardem nos céus. Mas os meteoritos não, os meteoritos chegam aqui inteirinhos. Existem várias classes de meteoritos. Eu trouxe aqui algumas, porque eu tenho a minha própria coleção de meteoritos em casa. Eu trouxe aqui, isto é apenas uma fatia de um meteorito grande. Este meteorito é ferroso, é constituído principalmente, como o nome indica, por ferro e por níquel. Depois temos outra classe que é constituída por ferro e níquel, e também tem silicatos, são muito bonitos estes. E finalmente, tenho aqui um mais pequenino, que é um condrito carbonáceo. E como o nome indica, são muito ricos em carbono. E aqui no técnico, no laboratório onde eu trabalho, é o tipo de trabalho que nós fazemos. Eu analiso este tipo de amostras para ver que moléculas orgânicas é que estão aqui presentes. Eu sei, porque faço estudos, que essas moléculas orgânicas não são contaminação terrestre, vieram de fora da Terra, estão presentes neste meteorito. E realmente eu tento perceber que moléculas orgânicas é que os meteoritos entregaram na Terra e tiveram um papel fundamental para a origem da vida aqui no nosso planeta. Os meteoritos podem cair em qualquer parte do nosso planeta, mas os meus colegas têm colegas que todos os anos vão recolher meteoritos e geralmente eles passam o Natal e a passagem de ano na Antártida a recolher meteoritos, portanto é um Natal um pouquinho diferente, recolhem os meteoritos e depois finalmente enviam esses meteoritos para museus, para que cientistas como eu possam analisá-los. Eles vão para a Antártida, podiam ir para outro sítio qualquer, mas vão para a Antártida por várias razões, porque o gelo é branco e consegue-se distinguir muito bem os meteoritos do gelo. E além disso, o gelo vai agir como um grande congelador que permite preservar os meteoritos ao longo do tempo até serem analisados e detectados e recolhidos. Quando os meteoritos não são recolhidos na Terra, e porque nós recolhemos muitos meteoritos, mas obviamente nós queremos as amostras mais primitivas possíveis, o melhor mesmo é ir ter uma missão espacial que permita analisar o corpo celeste que deu origem a estes meteoritos. E como eu mencionei, os meteoritos, na maior parte dos casos, vêm da cintura de asteroides e, portanto, há uma série de países que organizam missões espaciais a asteroides. Eu faço parte de uma missão espacial japonesa, faço parte da equipa desta missão espacial japonesa que se chama Yabusa 2. A missão Yabusa 2 vai analisar, já recolheu, neste momento está a caminho da Terra com amostras de um asteroide chamado Ryugu e, portanto, esperemos que nos próximos meses essa amostra desse asteroide chegue inteira e no próximo ano eu possa, com toda a equipa internacional, possamos publicar resultados e ver realmente o que segredos é que estes asteroides e deste asteroide em particular nos pode dizer sobre a origem da vida no nosso planeta. Como eu vos mencionei, não foram só os asteroides que nos visitaram desde a formação do nosso sistema solar e da Terra até aos dias de hoje. Os cometas também nos têm visitado ao longo da história. O que é um cometa? Uma linguagem comum, um cometa é uma bola suja de gelo e que vem dos confins do sistema solar. Portanto, é diferente cientificamente de um asteroide. Esta imagem que eu vos estou a mostrar agora é de uma tapeçaria do século XI, e se vocês olharem aqui para cima parece uma estrela brilhante, mas não é. De facto, isto é a representação do cometa Halley, e obviamente no século XI não se percebia exatamente o que é que estávamos a falar. Eles representaram isto como uma estrela, mas isto realmente é o cometa Halley, tempos a tempos nos visita.
Aqueles que estão a assistir que são um pouquinho mais velhos, da minha idade ou mais velhos, conseguem lembrar-se da última vez que o cometa Halley nos visitou, nos anos 80. Eu lembro-me, era novinha, mas lembro-me disso e, portanto, ciclicamente, periodicamente, os cometas visitam-nos. E neste momento que estamos aqui a falar, neste momento é visível ainda na noite outro cometa, o cometa New-Wise, e que é possível ver desde que se olhe na direção correta. Portanto, constantemente, mesmo nas notícias e no dia-a-dia, atualmente estamos a ouvir falar muito, e este cometa New-Wise realmente é uma oportunidade única de estar a ver mais um cometa nos nossos céus, porque tanto parece esse cometa em particular não nos irá visitar. Tal como nos asteroides, também no caso de cometas, nós também planeamos missões espaciais. Neste caso, eu trouxe-vos imagens reais de uma missão espacial da Agência Espacial Europeia, que foi a missão Rosetta, que aconteceu há alguns anos. Este cometa tem um nome um pouquinho complicado, chama-se 67P, e o nome mais comprido é o cometa Churyumov-Gerasimenko. Isto é o apelido das pessoas que o detectaram, que o descobriram pela primeira vez, portanto, para honrar essa descoberta, colocou o seu apelido. Esta missão foi muitíssimo interessante, não só por ser uma missão espacial europeia, que não é tão comum quanto isso. Nós ouvimos falar muito das missões de outras nações e, portanto, encheu-nos a todos de orgulho ter uma missão espacial europeia. Além disso, esta missão foi bem sucedida, conseguiu detectar algumas moléculas orgânicas. E realmente nessa questão das moléculas orgânicas surgiu a questão de que moléculas é que estão presentes neste cometa. E uma das questões que se colocou é a que cheira este cometa? Se realmente tem moléculas orgânicas, essas moléculas poderão dar algum cheiro ou não. Então as hipóteses que na altura eram discutidas era se o cometa não tinha cheiro, se cheirava muitíssimo bem, por exemplo, a flores como a tulipas e rosas, ou se cheirava muito mal como a ovos podres e amêndoas amargas. Realmente a resposta correta foi que este cometa cheirava muito mal, devido às moléculas orgânicas que foram detectadas, e por isso, se algum dia vos perguntarem o que é que o cometa 67P cheira, vocês já podem dizer que cheira a ovos podres e a amêndoas amargas. Cheira muito, muito mal mesmo. Olhando um bocadinho para o futuro, nós vamos continuar, enquanto comunidade científica, a perseguir cometas e a ver que moléculas orgânicas é que eles têm e porque é que os cometas foram importantes para a origem da vida aqui na Terra. E nesta década, em 2028, correndo tudo bem, vamos ter mais uma missão espacial da Agência Espacial Europeia, que se chama Comet Interceptor. Posso dizer que o técnico está envolvido, eu faço parte desta missão espacial, sou a única cientista portuguesa envolvida nesta missão espacial, e neste caso vamos fazer algo um pouquinho diferente. Geralmente, quando se tem missões espaciais, particularmente a cometas, primeiro seleciona-se o cometa que queremos perseguir e analisar, e só depois é que se planeia a missão toda à volta disso. Esta missão, a Comet Interceptor, é um bocadinho diferente. É uma missão que vai primeiro para o espaço, vai ser lançada em 2028, e só aí, quando estiver no espaço, é que irá ver que cometa é que irá tentar analisar. Portanto, é uma missão um bocadinho diferente e vamos tentar observar o cometa, um dos cometas mais antigos do nosso sistema solar. Vamos ver como é que corre. Entretanto, eu tive-vos aqui a falar um pouquinho do papel dos cometas e dos asteroides e dos meteoritos para a origem da vida na Terra. E a grande questão que se coloca é, nós sabemos que a vida surgiu aqui na Terra, não sabemos ainda muito bem como, mas sabemos que aconteceu. A grande questão é, então, e será que a vida surgiu noutras partes do nosso sistema solar? E se sim, quais são os requisitos básicos para realmente termos uma lua ou termos um planeta em que a vida pode surgir? Então há 3 requisitos, são eles: água na forma líquida, ter uma fonte de energia e depois ter elementos que sejam fundamentais para essa forma de vida. Isso não quer dizer que com esses 3 requisitos que a vida exista. Estes são os 3 requisitos para uma coisa que tem um nome complicado, que se chama habitabilidade. Significa que esse local tem as condições apenas para a vida se desenvolver.
E tendo em conta isso, o que é que a comunidade científica faz? A comunidade científica tenta localizar locais no nosso sistema solar que possam ter essas 3 condições de habitabilidade. E por isso eu vou-vos falar de alguns desses locais no nosso sistema solar que têm essas condições. O primeiro é Marte, o planeta vermelho. Esta é uma imagem real, que foi tirada pela missão Viking 1 nos anos 70. E realmente o que aconteceu nos anos 70 foi esta missão, a Viking 1 foi a primeira e até hoje a única missão de detecção de vida extraterrestre e infelizmente esta missão não detectou nada. Isto tem a ver com várias razões, tem a ver com a tecnologia, como se pode imaginar, nos anos 70 não era tão avançada como a tecnologia nos dias de hoje, e portanto ocorreram alguns problemas, nós agora sabemos isso, e também porque nos anos 70 andamos a procurar no local errado. Nós, a comunidade científica, procurámos à superfície de Marte e nós agora sabemos que Marte, pelo menos a sua superfície, não é o local indicado para a vida se desenvolver e permanecer aí. Portanto, é necessário furar pelo menos alguns metros, 2 metros, e ver se conseguimos detectar algumas formas de vida. E é isso realmente que algumas futuras missões espaciais ao planeta vermelho vão fazer, como por exemplo a missão ExoMars e outras missões espaciais. Portanto, aguardamos os próximos anos para ver se realmente existe ou existiu vida no planeta vermelho. Outro local do nosso sistema solar que pode potencialmente ter formas de vida é uma lua chamada Europa, é uma lua de Júpiter, e isto novamente é uma imagem real que foi tirada pela missão Galileu. Porquê que esta lua pensa-se que pode ter vida? Bem, nós sabemos que é uma lua gelada, nós chamamos lua gelada, porquê? Porque tem a superfície coberta de gelo, e se fosse só gelo, a superfície deveria estar muito lisinha. Mas se nós olharmos com cuidado, nós vemos realmente que a superfície desta lua está cheia de fraturas, estes risquinhos que estão aqui a castanho. Isso significa o quê? Significa que o gelo está a ser constantemente partido. E, portanto, é uma indicação indireta que existe um oceano de água líquida por baixo desta camada de gelo. E como eu indiquei, água na forma líquida é uma dos requisitos da habitabilidade. E, portanto, é uma boa indicação que talvez exista vida extraterrestre nos oceanos desta lua. Outra lua que também tem chamado a atenção relativamente a estas questões da vida e se existe vida noutros locais do nosso sistema solar é a lua Encelado, é uma lua de Saturno, e isto novamente é uma imagem real que foi tirada pela missão Cassini. Também esta lua tem uma superfície gelada, mas novamente não é uma superfície lisinha, está cheia de fraturas, e isto é realmente uma boa indicação, novamente, que há um oceano por baixo desta camada de gelo. Outra imagem aqui, também tirada pela missão Cassini, nós conseguimos ver estes parecem luzes, isto não são luzes aqui pela parte de trás, isto são geysers, são jatos de água, que esta missão Cassini foi capaz de detectar e foi capaz de uma forma muito rudimentar, analisar a composição destes jatos de água. Tinham realmente várias moléculas orgânicas e tinham água, e portanto novamente é uma indicação, neste caso direta ou indireta, de que existe um oceano de água líquida, existem moléculas orgânicas, os elementos necessários para que exista vida. Portanto, vamos ver, não temos uma prova direta que esta lua tem vida, mas é uma boa indicação, e exatamente por causa disso, e também da lua Europa, é que as agências espaciais, tanto a europeia como a NASA, a Agência Espacial Americana, estão a planear missões espaciais a luas geladas nos próximos anos. Portanto, aguardamos os próximos anos com muita expectativa para ver realmente o que é que vai acontecer e se conseguimos, de facto, detectar pela primeira vez vida extraterrestre no nosso sistema solar. Para terminar, nós realmente, como eu disse, o único ponto que nós sabemos, sem sombra de dúvida, que existe vida no nosso sistema solar é aqui, é a Terra. Tudo o que nós fazemos e desenvolvemos em termos de missões espaciais é baseado nisso, é no nosso conhecimento atual. Mas eu espero sinceramente que ainda enquanto eu estiver viva, nos próximos anos e décadas, consigamos detectar a vida extraterrestre e, acima de tudo, que o caminho seja cheio de missões espaciais bem-sucedidas, e que alguns de vocês que estão a assistir neste momento, especialmente os mais novos,
possam vir trabalhar para estas equipas internacionais e possam realmente usufruir e partilhar da alegria que eu tenho de trabalhar nestas missões espaciais e de todas as descobertas que nós vamos fazendo ao longo do caminho. Obrigada. Muito obrigada, Zita. Temos aqui já muitas perguntas, tanto por e-mail como por comentários aqui ao longo da tua apresentação. Temos aqui a Isabel, de 9 anos, que faz-me várias perguntas. Uma delas é, quando um cometa se aproxima do Sol, ele vai derretendo, será que vai desaparecer? Olá, Isabel. Há cometas que se aproximam do Sol, há outros que nem sequer entram no interior do nosso sistema solar. Vai sendo, obviamente, a palavra correta não é bem derreter, mas é sublimar em muitos casos, portanto passa do gelo logo para a fase gasosa e de tempos a tempos, obviamente, parte dele vai desaparecendo. E há cometas que nos visitam apenas uma única vez na sua vida, outros visitam-nos mais periodicamente, acabando por desaparecer. Muito bem. Então, temos aqui tanto a Isabel como o Xavier que tem 11 anos e a Isabel que tem 9, mas ambos fazem a mesma pergunta, que é se Marte já teve vida. Já abordaste um pouco essa questão na tua apresentação, mas o Xavier e a Isabel queriam esclarecer um bocadinho mais sobre Marte. Olá novamente, Isabel, e olá, Xavier. Bem, nós não temos a certeza, não posso dar a certeza porque realmente a comunidade científica não sabe. O que nós sabemos sem sombra de dúvidas é que no seu passado Marte tinha muita água sobre a forma líquida. E, portanto, novamente, isso é uma boa indicação de que no passado, pelo menos, poderá ter existido vida em Marte. Neste momento nós não sabemos, mas a curiosidade que nós temos na comunidade científica é tão grande em relação a Marte, que por isso é que têm sido planeadas tantas missões espaciais. Algumas delas nem são de detecção de vida, são apenas para tentar perceber qual a geologia, qual é a composição das rochas e dos minerais em Marte, se Marte teve mais água ou menos água, e portanto isto tudo, esta área de estudo leva muitos anos a concretizar. O que nós sabemos realmente é que existiu água e há as condições ideais, digamos assim. Marte está mais ou menos na distância ideal à nossa estrela, ao Sol, portanto tem as condições ideais. Existiu vida ou não? Não posso dizer sem sombra de dúvida, mas de certeza no passado, agora não. Mas eu, quando era mais novinha, trabalhei para uma missão espacial a Marte e, portanto, eu também partilho dessa alegria, desse entusiasmo de tentar estudar o planeta vermelho e tenho vários colegas e amigos que estão diretamente envolvidos em missões espaciais. Portanto, aguardamos com muita expectativa e vamos ver o que é que os próximos anos nos trazem. Vou pôr aqui então a pergunta da Leonor, que tem 6 anos e que faz esta pergunta. Leonor, 6 anos, qual foi o primeiro ser vivo da Terra? Olá, Leonor. Sabes que há uma grande discussão na comunidade científica em relação a quando exatamente é que a vida surgiu. Há pessoas que dizem que surgiu há muito tempo, há mais de 4 mil milhões de anos, mas depois, como a Terra estava a receber muitos cometas e asteroides, essa primeira forma de vida teria sido destruída e, portanto, só mais tarde tinha surgido uma segunda e uma terceira forma de vida e nós descendemos disso. Não há certeza. Há outras pessoas que dizem que não, que a vida só surgiu muito mais tarde, a 3.5, 3.8, novamente, grandes discussões. O que nós sabemos realmente é que as primeiras formas de vida foram micro-organismos, portanto, formas de vida muito pequeninas, muito simples, e basicamente era a unidade básica da vida que eu já mencionei, era uma célula e que se começou a desenvolver e a tornar-se cada vez mais e mais complicado. O que nós temos aqui e o que nós analisamos enquanto cientistas são fósseis e, portanto, há grande luta entre cientistas para tentar encontrar o fóssil mais antigo e depois há discussão, porque há pessoas que dizem que aquele fóssil não está bem preservado, mas mais ou menos foram fósseis de micro-organismos
e isso realmente terá sido a primeira forma de vida. Se foi um bocadinho depois, ou antes ou depois, ainda está a ser discutido, mas sem sombra de dúvida foram micro-organismos. Então, ainda no capítulo de seres vivos, temos aqui a pergunta da Júlia, que nos chega do Brasil. Vou passar. Okay. Olá, meu nome é Júlia Carvalho, tenho 10 anos e moro no Brasil, em Goiânia. E a minha pergunta é: como seriam os seres vivos em outro planeta? Ok. Olá, Júlia. Que bom ouvir-te do outro lado do oceano. Nós não sabemos muito bem, primeiro, se existem extraterrestres. E mesmo que eles existam, nós não sabemos como é que eles são. O que te posso dizer é que todas as missões espaciais que neste momento nós estamos a planear são baseadas no que nós conhecemos. E o que nós conhecemos é aqui a Terra. E todos nós, sejam os seres humanos, as plantas, os animais, tudo, é tudo baseado num elemento chamado carbono. E, portanto, quando nós desenvolvemos missões espaciais e instrumentos que vão viajar nessa missão espacial, nós temos que desenvolver equipamento que consiga detectar essa forma de vida baseada em carbono. Muitas vezes eu dou apresentações e as pessoas perguntam: então, mas e se existirem outras formas de vida muito diferentes das nossas? Será que nós as conseguimos detectar? E eu respondo: bem, com a tecnologia que nós estamos a desenvolver agora, não, porque nós só estamos à procura e a olhar numa direção. Por exemplo, tu olhares muito fixada para o teu lado esquerdo e teres do lado direito algo completamente diferente, não vais ser capaz de descobrir. E, portanto, a ciência demora tempo. Se a vida extraterrestre for semelhante à nossa, já não digo igual, mas for semelhante, talvez consigamos detectar com a tecnologia, com o equipamento que estamos a desenvolver. Se não, daqui a 100 anos ou 200 anos vamos então mudar de direção e vamos desenvolver outro tipo de equipamento. Mas, em princípio, se existir no nosso sistema solar, e com a lógica, talvez seja baseado em carbono, porque o carbono é um elemento estável e pensamos que seja muito semelhante, pelo menos quimicamente semelhante a nós, mas não temos ainda muita certeza. Portanto, a realidade e a ciência é um bocadinho diferente dos filmes de ficção científica que nós vemos, mas continuamos a trabalhar e quem sabe daqui a alguns anos nós conseguimos dizer que detectamos extraterrestres. As tuas respostas já ligam com as perguntas que nos chegaram do Bruno Daniel Silva, de 39 anos, que perguntou: sabendo que é quase certo que há vida noutros planetas, a questão que coloco é se haverá vida inteligente. Se sim, podemos assumir que a sua estrutura será de base em carbono e se sim, serão parecidos na sua essência com a vida na Terra. Estas duas acabaste de responder. Sim, exatamente, é exatamente isso. Nós neste momento, olá Bruno, quando andamos à procura e quando planeamos missões espaciais, nós neste momento, a maior parte das missões espaciais, não estamos sequer à procura de vida inteligente. Estamos apenas à procura de vida e, na maior parte dos casos, de micro-organismos e um pouquinho como se fossem impressões digitais. Nós vemos constantemente séries de televisão, do CSI, etc., em que o criminoso deixa sempre as impressões digitais em algum local, ou restos de cabelo, ou o que seja. O raciocínio que nós aplicamos em missões espaciais é muito semelhante a isso. Vamos tentar... Há sempre uma câmara, obviamente, portanto, se conseguimos ver alguma coisa, a câmara está lá na missão espacial e consegue dizer se conseguimos ver alguma coisa a mexer. Mas, maioritariamente, o que nós estamos a desenvolver é equipamento para detectar as impressões digitais da vida extraterrestre, se ela existir. E essas impressões digitais são impressões digitais químicas e biológicas, portanto, nem sequer andamos propriamente à procura de vida extraterrestre inteligente. Se tal acontecer, excelente, mas não é o nosso principal foco neste tipo de missões espaciais. Temos o Alexandre de 10 e o Filipe de 7 que fazem aqui estas perguntas. Pode explicar melhor o que são as moléculas orgânicas e porque é que estamos à procura delas? E a segunda pergunta, porque é que a água é condição necessária para a vida? Ok. Eu vou começar pelo fim. A água é condição para a vida, porque a vida aqui, como nós a conhecemos na Terra, precisa sempre de água, seja pelas trocas que acontecem na célula, quimicamente precisamos de água e tem que ser na forma líquida. Todas as formas de vida que nós conhecemos têm água de uma forma ou de outra. Portanto, a água é fundamental.
E daí o foco ser sempre na procura de procurar a água. Houve há alguns anos em que as missões da Agência Espacial Americana, a NASA, tinham o foco do seguir a água. Não eram missões de detecção de vida, mas o objetivo era sempre procurar água, nomeadamente em Marte, e, portanto, tentar perceber se existiu de forma indireta água no planeta vermelho. Portanto, a água é fundamental para todos os seres vivos e para manter essa existência de vida. Quanto a moléculas, todos nós, se pegássemos agora aqui num microscópio e olhássemos para mais de perto, para nós começávamos a ver, passando do grande para uma escala mais pequenina, todos nós somos compostos primeiro por células, e se olharmos ainda mais em detalhe, essas células são compostas por moléculas. Portanto, novamente, a melhor analogia é tentar pensar que são como legos que compõem uma casinha. E realmente essas moléculas depois são compostas ainda a um nível mais pequenino pelos tais elementos químicos. Nós falamos do carbono, do hidrogênio, do oxigênio, etc. E, portanto, é fundamental tentar perceber de onde é que os tijolos vêm. Nós, quando temos uma missão espacial, como eu disse, temos uma câmara sempre nessas missões espaciais e tentamos ver o todo, tentamos procurar, digamos, pela casa. Mas, obviamente, o mais importante será procurar pelos vestígios dessa casa, porque as formas de vida podem não estar lá, mas podem ter deixado um vestígio. E esse vestígio são realmente as moléculas orgânicas e tentar ver, estudar a química. E por isso é que é tão importante ter cientistas de várias áreas quando nós estamos nesta área de trabalho. Nós precisamos dos engenheiros para planear as missões espaciais e para construir os equipamentos, mas depois precisamos dos geólogos para entendermos melhor as rochas e a interação dessas rochas com as moléculas orgânicas, precisamos dos químicos, portanto precisamos de cientistas de várias áreas para tentar ver o todo. Muito bem, então agora temos duas perguntas da Isabel, de 9 anos, que ligam com uma do João, de 10 anos. Então a Isabel pergunta: como é que se conseguem arranjar meteoritos e como é que se encontram cometas? E, em complemento, temos esta pergunta do João, que vou passar já. Eu sou o João, tenho 10 anos e esta é a minha pergunta. Se encontrarmos um meteorito, como é que sabemos que é um meteorito e não é uma pedra? Ok. Então é assim, os meteoritos, os meteoritos, como eu mencionei, toda a comunidade científica gosta de tentar perceber como é que se encomendam meteoritos, não são comprados. Alguns colegas meus são generosos e vão todos os anos passar várias semanas a meses em locais muito distantes do nosso planeta, portanto geralmente vão para a Antártida ou vão para outros desertos e vão recolher meteoritos. Obviamente que se cair aqui um meteorito no parque de estacionamento é mais difícil de o reconhecer, ou vemos a cair, ou então não temos a certeza só de olhar. O que é que se pode fazer? Há duas coisas distintas. Eu tenho colegas que vivem na Austrália e têm câmaras apontadas para os céus. E de tempos a tempos eles veem os meteoritos a entrar na atmosfera da Terra e a pousar. Estão a olhar pela câmara, aquilo é registado e vêm no computador e depois vão a correr e vão recolher esses meteoritos. Isso é uma maneira. A outra maneira é, como eu mencionei, temos colegas que vão todos os anos para a Antártida e realmente conseguem recolher. Porquê? Porque nessas zonas, em princípio, só existe gelo e tudo o que se encontrar serão meteoritos. Os meteoritos, depois disso, são enviados para museus e nós, enquanto comunidade científica, escrevemos uma folhinha em que explicamos porque é que queremos um meteorito, que análises é que vamos fazer, e só para terem uma ideia, nós geralmente só conseguimos quantidades muito, muito, muito pequeninas de meteorito para as minhas análises, para as minhas e para as análises dos meus colegas, na ordem dos miligramas, portanto são quantidades muito, muito pequeninas que nós conseguimos aceder. Como é que nós, antes de sequer de fazermos essas análises no laboratório, conseguimos distinguir entre um meteorito e uma pedra normal? Há 3 requisitos simultâneos
que têm que ter para ser diferentes de uma rocha. Uma delas eu trouxe aqui, um meteorito. Se vocês virem, tem uma crosta aqui, e portanto é chamada crosta de fusão. Uma rocha normal, em princípio, não terá. Portanto, quando um meteorito entra na atmosfera terrestre, a parte de fora arde, mas a parte de dentro não, permanece bastante frio. É um processo com um nome complicado que se chama ablação. A parte de fora arde. E além disso, fica assim com estas dedadas, digamos assim, pronto. E, portanto, isso é um dos requisitos. Vocês não conseguem pegar, eu estou aqui a pegar, eu posso-vos dizer que isto é muito mais pesado, é muito mais denso do que uma pedra normal. Portanto, isso é outro dos requisitos. Outro terceiro requisito que tem que ser feito simultaneamente é se vocês puserem um ímã em qualquer destes meteoritos, este ímã ficará aqui atraído. Obviamente que há pedras terrestres que só por si também atraem esses ímãs, mas como eu mencionei, é necessário ter todos estes requisitos ao mesmo tempo para ser um meteorito. Mesmo assim, o que se faz, e quando se tem dúvidas, é depois enviar estes meteoritos para museus que estudam rochas extraterrestres, e aí vamos fazer, os meus colegas fazem tipo de análise e veem que quimicamente estes meteoritos, em especial este, por exemplo, pequenino que eu vos cheguei a mostrar, são rochas que não foram significativamente alteradas desde a formação do nosso sistema solar, há cerca de 4,6 mil milhões de anos, e portanto isso é diferente de uma rocha que nós tínhamos aqui na Terra, e portanto quando pomos todas essas análises em conjunto, conseguimos distinguir claramente uma rocha cada Terra de um meteorito. Os cometas, para responder à última pergunta da Isabel, há colegas que, eu não trabalho nisso, mas há colegas de astronomia que trabalham e eles apontam telescópios para os céus e conseguem realmente estudar os cometas e o período de tempos a tempos que os cometas nos visitam. Portanto, isso é uma das maneiras de detectar cometas. Muito bem, agora temos aqui o Afonso com 5 anos. Sou Afonso. Quero saber como é que as moléculas dos meteoritos apareceram nos meteoritos. Olá, Afonso. Sabes que a tua pergunta é também o que é que eu trabalho. Eu também tento responder a essa questão e também tenho essa grande pergunta. E nós ainda sabemos um pouquinho, mas não temos ainda a certeza a 100%. Então o que nós sabemos é que as moléculas que estão presentes em meteoritos foram formadas fora da Terra e há duas maneiras principalmente que as moléculas podem ter lá e de parar. Uma delas é que podem ter sido formadas fora do meteorito. Num sítio que se chama espaço interestelar, que é o espaço entre as estrelas. Nesse espaço há muitas reações entre gases, entre gelo, porque o espaço entre as estrelas não é vazio. Tem moléculas, tem gás, tem gelo, etc. Portanto, isso tudo reage e podem-se formar moléculas mais simples, que depois, quando o nosso sistema solar foi formado, foram incorporadas dentro do asteroide, que foi mais tarde deu origem ao meteorito, e tornaram-se mais e mais complexas. Ou então, o que nós também estudamos é que as moléculas foram formadas já no asteroide, porque houve uma altura no nosso sistema solar em que os asteroides tinham uma temperatura um bocadinho mais elevada. E sabes, quando a temperatura, se tem gelo e a temperatura aumenta, o gelo pode derreter e pode-se ficar com água líquida. Pronto, isso foi o que aconteceu no passado de alguns desses asteroides. Tinham gelo, o gelo derreteu, ficaram com água líquida, a água líquida entrou em contacto com moléculas mais simples e que reagiram e que deram origem a moléculas mais complexas e maiores, e são essas moléculas que eu hoje consigo analisar no meu laboratório. Portanto, estas são as duas grandes maneiras que nós conseguimos ver e pensamos que as moléculas que estão presentes nos meteoritos foram feitas e sintetizadas. Vamos ouvir então agora a Marta. Marta 9 anos. Qual foi a maior molécula encontrada no espaço até hoje?
Olá, Marta. Então, sabes que no espaço tem colegas de astronomia que olham para os céus e apontam telescópios, e então há muitas moléculas no espaço, umas mais pequeninas, outras maiores. A maior encontrada até hoje e comprovada, sem sombra de dúvidas, é uma molécula muito semelhante a uma bola de futebol, se chama fluoreno e tem 70 carbonos, portanto 70 carbonos todos juntinhos, e tem a forma de uma bola de futebol, que chama-se fluoreno. Muito bem. O Rodrigo, de 5 anos, gostava de saber duas coisas. Primeiro, se os extraterrestres existem. E segundo, como é que consegue ver o cometa Neowise? Ok. Então é assim, nós não sabemos se os extraterrestres existem ou não, e por isso é que eu tenho emprego, e é um bocadinho que é uma das várias coisas que eu faço e os meus colegas fazemos, é tentar procurar ver se realmente existe vida extraterrestre, e também como é que a vida surgiu aqui na Terra ou noutras partes do nosso sistema solar. Pronto, portanto, isso é o que nós andamos à procura. Neste momento não te consigo dar a resposta se sim, se não, se existem extraterrestres. O cometa neste momento está visível, pode ser visto a olho nu, mas realmente o melhor que podes fazer é, após o sol se pôr, se tiveres uns binóculos, se não pede à tua família, uns binóculos ajudam a ver um bocadinho melhor, e depois de teres os binóculos, eu tenho vários colegas meus que já fizeram isso, usaram primeiro os binóculos para tentar localizar, e depois de verem que os binóculos é mais fácil ver a olho nu. E pode ser que usando, por exemplo, a câmera do telemóvel dos teus pais, consigas até tirar fotos bastante bonitas para daqui a uns anos recordares esta visita muito especial do cometa. Temos aqui agora duas perguntas que eu penso que é para revisitar um pouco o início da tua apresentação. O Daniel, que tem 7 anos, pergunta como é que o universo se formou, e a Eva, com 7 anos também, pergunta como é que um planeta tem vida. Voltarmos um pouco atrás. Então, neste momento, para um planeta ter formas de vida, um planeta ou até uma lua, porque não podemos só cingir a planetas, há outros locais do nosso sistema solar que realmente podem potencialmente ter vida, e há determinadas luas, como eu mostrei, que podem ter vida. Para ter realmente vida, e neste momento não encontramos ainda nenhum outro local para além da Terra que tenha vida, tem que ter as condições necessárias. É um pouquinho como nós irmos viver para uma casa nova. A casa tem que ter as condições para que nós consigamos viver naquele apartamento ou naquela casa. A mesma coisa se passa com um planeta ou com uma lua. Para que tal aconteça, são aqueles 3 requisitos: é ter água líquida, é ter uma fonte de energia e então ter os tais elementos químicos. Esses são os 3 requisitos. Mas pode ser que esse planeta ou essa lua tenham esses 3 requisitos e que a vida não tenha surgido. Portanto, neste momento há sempre, como eu digo, grande discussão na comunidade científica. Nós andamos passinho a passinho a tentar perceber, primeiro de que tudo, se esses 3 requisitos existem, se eles existirem, tentar ver realmente se existe vida, e até agora ainda não conseguimos identificar locais que têm esses requisitos, mas ainda não conseguimos detectar vida. Portanto, aguardamos pelos próximos tempos para ver se realmente se conseguimos detectar um planeta ou uma lua com vida. Temos aqui duas perguntas sobre sair de casa. Uma delas, o Afonso de 7, pergunta: será que podemos vir a viver em Marte? Okay. E a Isabel de 9 pergunta se conseguimos ir viver para a Europa. Ok, Europa. Bem, isso é uma grande discussão que existe realmente também na comunidade científica, é se conseguimos levar seres humanos para outros locais do nosso sistema solar. Não irá acontecer tão depressa. Portanto, alguns filmes ou de vez em quando lemos uns artigos que dizem que daqui a 10 anos vamos conseguir ir para Marte e viver em Marte ou noutros locais do nosso sistema solar. Não irá acontecer tão depressa por várias razões. Primeiro que tudo, há acordos entre os vários países, todos os países do nosso planeta, em que nós não podemos contaminar outros planetas e luas do nosso sistema solar.
Portanto, esse acordo tem que ser respeitado. E primeiro do que tudo, nós ainda estamos a planear missões espaciais, nomeadamente a Marte, e também à Lua Europa, mas nomeadamente a Marte, em que vamos recolher amostras de Marte e daqui a uns anos vamos trazer amostras de Marte de volta à Terra. Portanto, isso é a nossa primeira prioridade. Daqui a várias décadas, então, pensar realmente em levar humanos a Marte. O passo que neste momento está a ser dado para conseguir atingir isso é levar e ter seres humanos, nomeadamente astronautas, na Estação Espacial Internacional, na ISS. E geralmente esses astronautas podem permanecer na ISS por períodos de 6 meses, 1 ano, etc. E consegue-se estudar os efeitos da radiação fora da Terra e de uma coisa que se chama microgravidade, que é quase ausência de gravidade, e vemos que efeitos é que isso tem no corpo, na pele, nos olhos, no sistema cardíaco, nos músculos, etc. E num curto espaço de tempo, que é relativamente curto, 6 meses ou 1 ano, conseguimos ver os efeitos na saúde, e esses efeitos geralmente são nocivos, e portanto conseguimos estudar, e as várias agências espaciais estão a estudar isso. Portanto, antes sequer de conseguirmos levar seres humanos para outro planeta, e Marte ainda é relativamente perto, portanto a Lua Europa é muito, muito longe, nem sequer estamos a equacionar isso, estamos a pensar nisso, estamos apenas a pensar em ter Marte daqui a muitas décadas. Primeiro temos de ter a certeza absoluta que conseguimos levar humanos a Marte e, se eles quiserem voltar, então que os conseguimos trazer de volta. Há realmente um imperativo da vida ser o bem mais precioso e, portanto, não podemos deixar astronautas em Marte e as coisas correrem mal e, portanto, temos que ter a certeza absoluta antes de planearmos. Portanto, vai demorar ainda algumas décadas até conseguirmos levar humanos para Marte e muito mais para a Lua Europa. Em relação à Europa, temos aqui uma pergunta do Manuel, de 14 anos. Chamo-me Manuel Gonçalves e a minha pergunta é: quais são as razões que nos levam a explorar a vida em Europa? Sendo ela uma lua inferior a tamanho à Terra, caberia lá toda a população? Nós estudamos, e as agências espaciais, tanto a NASA como a ESA, querem muito ir estudar a Europa, porque realmente esta Lua tem as condições necessárias, pronto. Tem as condições necessárias para a vida ter desenvolvido. Tem um oceano por baixo da camada de gelo, tem uma fonte de energia, tem os elementos necessários para a vida se ter desenvolvido. Essa é a primeira questão e a razão para realmente estarmos a tentar estudar a Lua Europa, e porque durante muitos, muitos anos estivemos sempre focados em Marte, e portanto as várias agências têm que justificar terem missões diferentes e gastarem o dinheiro e tudo o resto, e portanto convém também sempre tentar desenvolver e ter missões espaciais a outros locais. Além de que é um grande desafio. Marte, nós sabemos, temos tido missões espaciais a Marte, levar uma missão espacial à Lua Europa é um grande desafio do ponto de vista da engenharia, da tecnologia, portanto, nós cientistas gostamos sempre de desafios. Em relação a missões espaciais, como eu disse, estas futuras missões serão apenas para tentar detectar vida, ou pelo menos condições ou impressões digitais de potenciais formas de vida. Nós não estamos a tentar levar seres humanos para a Lua Europa, porque novamente não têm as condições para os seres humanos vivermos lá, teria que ser de furar muitos metros e quilómetros para se chegar ao oceano de água líquida, e portanto nesse sentido não estamos a tentar levar humanos para a Europa, e novamente porque também não queremos contaminar a Lua Europa, ainda há muito trabalho a fazer antes de sequer pensarmos nisso. Muito bem, estamos quase a terminar, mas temos aqui algumas 2 ou 3 perguntas antes de acabarmos. A Marta, de 9 anos, pergunta se já alguma vez alguém viu um ET, e isto liga com a pergunta da Margarida, que diz: fará sentido falar em vida extraterrestre se ela não for semelhante à que conhecemos na Terra? Não seria isso uma outra coisa qualquer que não vida? A Margarida tem 47 anos, mas para quem estas sessões são muito úteis. Deixa um comentário no Facebook. Obrigada, Margarida, e obrigada também, Marta, pela pergunta. Bem, sem sombra de dúvidas, de facto, nós não temos nenhuma prova científica
que em nenhuma missão espacial tenhamos detectado extraterrestres. Portanto, isso são os dados que nós temos presentemente, e daí a comunidade científica continuar a planear missões espaciais, nomeadamente missões espaciais de detecção de vida extraterrestre, porque, como eu mencionei, até hoje a única missão espacial de detecção de vida extraterrestre foi a missão Viking 1 nos anos 70. Nós agora temos a missão ExoMars, que uma das partes, da primeira parte, digamos assim, da missão ExoMars já está à volta de Marte, na sua órbita, para analisar a atmosfera de Marte, mas ainda falta a parte, como eu costumo dizer, a parte número 2 da missão ExoMars, e portanto aí vamos ter uma missão espacial de detecção de vida extraterrestre. Até agora, as outras missões espaciais não conseguiram detectar nada, mas também não eram missões propriamente de detecção de vida extraterrestre, e portanto nós continuamos a procurar. Relativamente à pergunta da Margarida, se a vida for diferente, não deixa de ser vida, até pelo conceito que se tem do que é a vida. Pode ser uma vida completamente diferente da nossa, e isso abre a porta a novas questões, nomeadamente qual teria sido a gênese, a origem dessa forma de vida. Se é completamente diferente, vamos imaginar que não é baseada em carbono, mas sim de outra forma, por exemplo, silício ou o que seja, não sabemos, não deixa de ser vida, mas põe-nos a grande questão de como é que terá sido a gênese dessa forma de vida extraterrestre. E, portanto, neste momento, e nós na comunidade científica tempos a tempos temos grandes conferências em que discutimos todas essas questões, nós neste momento questionamos se encontrarmos, mesmo se encontrarmos uma forma de vida extraterrestre muito semelhante à que nós temos aqui na Terra, se teve a mesma origem no tempo e no espaço ou não. E continuamos sem saber se sim, se não. Portanto, mesmo que essa forma de vida, como a Margarida diz, for completamente distinta da nossa, continua a ser vida extraterrestre, porque é fora da Terra, mas não deixa de ser uma forma de vida. Eu, de uma maneira ou de outra, eu tenho imensa curiosidade, e como eu digo, o meu trabalho não é fechar portas, é abrir portas e estar abertas a todas as possibilidades, e eu terei grande curiosidade de tentar encontrar, seja uma forma de vida semelhante ou diferente. O que nós queremos na comunidade científica é encontrar alguma coisa. Muito bem. A Isabel de 9 e o Xavier de 11 fazem ambos esta pergunta: qual é a probabilidade de nos cair um meteorito que nos extingue como aos dinossauros? Bem, a probabilidade neste momento, eu não gosto muito de falar de probabilidades, mas a questão é que nós temos as agências espaciais. Na altura dos dinossauros não haviam as agências espaciais, e neste momento nós temos agências espaciais que estão constantemente a olhar para os céus, a monitorizar realmente esses asteroides, e ver se algum deles entra. Isso tem uma dimensão demasiado maiorzinha, e se realmente se põe em um perigo para a vida aqui na Terra. Obviamente nunca se controla nada a 100%, mas nós temos, volto a dizer, nós temos a grande vantagem de ter essas agências espaciais que estão a monitorizar os céus. No caso dos dinossauros, eles não tinham essas agências espaciais, e portanto nós estamos em vantagem. É importante também referir que todos os dias entram pequenas poeiras e até meteoritos que aterram todos os dias na superfície da Terra. Obviamente que não têm essas dimensões para aniquilar a vida na Terra, e portanto eu estou um pouco mais descansada porque temos as agências espaciais a monitorizar. Portanto eu não me preocuparia com isso. Já temos outras preocupações presentemente. Muito bem. Para terminar, temos aqui vários pedidos de conselhos. A Sara, de 14 anos, que pergunta que cursos aconselha, ela gosta muito desta área, que cursos aconselhas a seguir para poder trabalhar na área da astronomia, ligada à química e à biologia. E por outro lado, o Alexandre, de 10, e o Filipe, de 7, querem saber o que podem fazer nestas férias para aprenderem mais sobre este tema. Têm participado em sessões Ciência Viva do Verão, mas que livros, filmes ou atividades recomendas para meninos e meninas que queiram explorar mais sobre este assunto? Sim, então cursos, eu recebo sempre muitos e-mails, eu tenho a dizer, de meninos e de meninas que têm menos de 18 anos e realmente querem seguir estas áreas da astrobiologia. Eu digo sempre, vocês têm que ser felizes, têm que fazer coisas que os façam felizes. E não há propriamente um curso que vocês tenham que ir, podem seguir
qualquer curso. Na área da astrobiologia nós temos cientistas que são engenheiros, biólogos, químicos, geologia, etc. Físicos, astrónomos, etc. Portanto, o que eu aconselho sempre é fazerem visitas. Obviamente nós agora estamos com a Covid, é um bocadinho, a resposta é um bocadinho diferente, mas antes disso eu aconselhava sempre os dias abertos das várias universidades, e nós aqui no Técnico temos esses dias abertos e continuamos a ter via Zoom, em que professores dos departamentos falam, e portanto é sempre importante esse tipo de dias abertos, para se questionar, para perguntar, para ver que disciplinas é que existem. E, portanto, eu quando tinha 17 anos foi o que fiz, via uma visita de estudo aqui ao Técnico, e fiquei fascinada e entrei na altura na licenciatura em Química e realmente gostei muito, e portanto eu aconselho sempre a visitar as várias universidades. Obviamente que eu teria sempre muito gosto em receber mais alunos aqui no Técnico, no Departamento de Engenharia Química, portanto, se quiserem vir para o nosso departamento, estou aqui para receber de braços abertos, e recebo constantemente alunos para fazerem estágios de verão, mais pequenos, maiores, o que seja, estudantes de doutoramento. Pronto. O percurso é sempre realmente o mesmo, é tirar uma licenciatura e um mestrado que as pessoas gostem, numa área que gostam, e depois, se querem realmente seguir esta área, a seguirem um doutoramento nesta área da astrobiologia, e a partir daí se começarem a fazer sempre investigação nesta área. Relativamente, portanto, isto era a pergunta da Sara, relativamente à pergunta do Alexandre e do Filipe, sempre, acho que fizeram muito bem estes cursos de verão, há sempre muitos filmes, há livros. A minha inspiração, eu digo sempre isto, a minha inspiração foi o Carl Sagan, e acho que continua a ser uma inspiração, independentemente de há quanto tempo é que ele escreveu os livros, continuam sempre a ser uma grande inspiração. Tanto a série de televisão, do Cosmos, e todos os livros do Carl Sagan, para mim são sempre uma grande inspiração. Obviamente que temos que ver que a série de televisão do Carl Sagan, nessa altura, não estou a falar do mais recente, mas nessa altura não tinha tantos efeitos especiais como tem agora, mas a essência, porque é estudar estas questões a fundo. Eu acho que para um primeiro passo será sempre começarem pela literatura do Carl Sagan, e depois, se quiserem ver os livros que deram, e os filmes que deram também origem, o contacto com a Judy Foster, que foi baseado no livro, obviamente, para mim são sempre uma grande inspiração. Depois disso há muitos outros livros, e quem quiser pode-me escrever e-mails, que eu já tenho a listinha preparada. Tivemos recentemente a visitar-nos cá em Portugal, no ano passado, por exemplo, o Adam Rutherford, que faz sempre apresentou um programa de televisão sobre estas questões da origem da vida, também tem livros nessa área, portanto, estejam à vontade para me escrever. Eu tenho uma listagem, tenho outro colega do Reino Unido, o Lewis Dartnell, também escreveu livros nesse sentido, portanto, tenho uma lista enorme de livros, mas acima de tudo aconselhava a começar pelo início. O início é começar pelos grandes comunicadores de ciência, e neste caso foi quem me inspirou, Carl Sagan, sem sombra de dúvida. Zita, muito obrigada por esta magnífica hora que nos explicaste a todos, como se tivéssemos 5, 6, 7, 9, 10, 47 anos e muito mais. Foi mesmo muito bom. Pegando nisso que disseste agora, de poderes dar listas de livros, onde é que as pessoas podem encontrar mais sobre ti e o teu trabalho? Eu vi que no início da tua apresentação tinhas lá o teu Twitter. Onde é que tu recomendas que as pessoas possam seguir mais sobre o teu trabalho? Bem, sem sombra de dúvidas, o meu perfil no Twitter é público, é onde falo de trabalho acima de tudo, e depois tenho a minha página do IST. Se fizerem Google do meu nome, Zita Martins, vão dar à minha página do IST, é logo a primeira página que aparece, e aí estão as várias entrevistas que tenho dado, o meu trabalho, os meus contactos, é tudo, nesse sentido, é tudo público. Muito obrigada, Zita Martins. Vamos fechar agora então este Explica-me como se tivesse 5 anos. O Explica-me vai agora de férias. Pedimos ainda, vamos deixar na caixa de comentários um pequeno inquérito